Participe pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o Dr. Rafael Marcon. Ele é médico ortopedista e chefe do grupo de deformidades e coluna do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas. Dr. Rafael, é a primeira vez aqui a sua participação. Nós agradecemos muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. Um bom dia. Olha, os profissionais que dirigem o dia todo pelas ruas esburacadas da cidade, aqueles que ficam em pé durante horas, com a tesoura nas mãos ou abastecendo veículos, muita gente. Todas essas pessoas podem ter um problema em comum, as dores na coluna. São 12 horas por dia rodando no trânsito de São Paulo. Além de muita experiência, os anos de trabalho trouxeram consequências para a saúde do seu Idelino. Durante o dia você sofre dor nas costas. A maioria tem o biquíni papagaio, não tem jeito. As dores chegam quando o expediente acaba. É o dia inteiro, o nosso corpo já não aguenta, é suporte, é esse peso aqui, entendeu? Então, no fim do dia você está no limite. Muitos trabalhadores sofrem com este problema. Quer mais um exemplo? Olha aí nosso câmera. Ele tem que tomar cuidado, já que ele carrega mais de 7 quilos nas costas todos os dias. Difícil, né, Tiaguinho? O Tiago é solidário com os personagens da nossa matéria, como os cabeleireiros. Uma pesquisa revelou que a maior parte destes profissionais tem dor nas costas. O estudo do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas mostrou que 59% dos cabeleireiros pesquisados reclamam de dores na coluna, 47% sentem dor nos braços e 27% nas pernas. Haja saúde para aguentar maratonas de até 10 horas por dia em pé. Quanto mais horas, mais dor. Se o indivíduo que tinha dor trabalhava mais horas por semana. Dentro do salão, as manicures também têm que ficar de olho na postura. Se você insistir naquela postura e não fizer nada para tentar minimizar esses efeitos, provavelmente as articulações podem se degenerar e aí ter uma alteração no disco lombar, nas pessoas que têm dor nas costas, uma alteração no ombro, uma tendinite, uma bursite no ombro, por conta dessas posições inadequadas que ficam durante muito tempo. É por isso que Fernanda segue as recomendações dos médicos para melhorar a qualidade de vida. Eu faço academia, pilates e faço alongamento. E é por isso que eu não tenho dores assim na coluna, né? Doutor Rafael, o exercício físico, ele é bom para problemas na coluna? Não, o exercício físico não só é bom para os problemas na coluna, como, na verdade, é uma das poucas coisas com comprovação científica de que tem resultado realmente. Em estudos randomizados, duplo cego, onde você faz um controle adequado de outros fatores, o exercício físico aparece como uma das terapias que funciona a longo prazo para se tentar minimizar as dores na coluna. E o sintoma de um problema na coluna, ele é facilmente identificável? Na verdade, você tem várias causas para os problemas na coluna. Por conta disso, você pode ter vários tipos de sintomas. A dor na coluna pode ser só uma dor localizada, por exemplo, que a gente chama normalmente de lombalgia mecânica, mas você pode ter outros tipos de dores, por exemplo, as dores irradiadas, onde você tem a dor no ciático associado, ou dores e dificuldades para caminhar, por exemplo, onde você tem outros problemas com compressão nervosa que vão gerar esse tipo de dificuldade. Na verdade, dependendo de onde estiver o problema, você vai ter uma apresentação diferente. Então é importante um acompanhamento médico, não é? Sim. Porque às vezes um diagnóstico, um autodiagnóstico pode piorar o problema, não é isso? Sim, na verdade, isso com certeza. A maior parte das lombalgias, essa dor mais simples, localizada, ela é autolimitada. Então, você tem uma resolução num prazo determinado, sem maiores consequências. Quando você tem outros sintomas associados, quando você tem ou essa dor se prolonga por mais tempo, sem dúvida nenhuma, vale a pena uma investigação mais adequada disso. E no nosso dia a dia, o que você recomenda que a gente faça? Agora, por exemplo, a maneira de se sentar, a gente não pode se esquecer disso, é importante pensar nisso sempre, não é? Uma má postura. Tudo isso é importante, não só em relação às posturas, mas em relação àquilo que você faz também. Atividades onde você tem aqui
que carregar peso, ou você exerça uma tensão exagerada sobre a coluna, podem também acabar gerando problemas para o futuro. Olha, já temos aqui várias perguntas. Pelo Facebook veio a pergunta do Jorge Cerqueira. Ele conta: eu tenho um desvio na coluna, escoliose, sinto muitas dores e quero saber qual o tratamento adequado para esse problema. Então, essa é uma outra questão. Normalmente, a escoliose em si, se for a maior parte das escolioses, a gente chama de escolioses idiopáticas. O que é isso? É uma escoliose que não tem causa definida. Uma escoliose normalmente que aparece durante a adolescência, durante uma fase de desenvolvimento do adolescente, e não tem causa definida. Essa escoliose, durante essa fase de desenvolvimento, é importante acompanhar para tentar evitar que isso progrida. Você pode eventualmente fazer uso de coletes ou até pode chegar ao ponto de precisar de uma cirurgia, mas o problema ele fica limitado àquela fase. Passado isso, essa escoliose, normalmente, isso já tem estudos mostrando, ela não é uma causa de dor na vida adulta, com exceção das escolioses muito graves. Então, o que eu recomendo para ele é o seguinte: ele tem que procurar outras causas. Normalmente, dor na coluna, ela não está relacionada diretamente a essa escoliose, mas sim ao sedentarismo, à falta de atividade física, a outros problemas que poderiam estar gerando dor em qualquer paciente, independente de ter ou não a escoliose. Entendi. Olha, a Alcineia Amâncio é de Goiânia e ela escreveu: eu nasci com uma fusão parcial dos corpos vertebrais C4 e C5. Eu sinto dores na minha cabeça, uma dor que vem na nuca. O médico disse que nasceu, explicou, né, e disse que não tem solução. Eu sinto muitas dores, já fiz vários tratamentos e todas as vezes as dores voltam. Sinto também fortes dores no calcanhar e o médico me proibiu de usar sandálias rasteiras, aqueles sapatos baixos. Isso é verdade, doutor Rafael? Então, vamos primeiro separar, são problemas completamente diferentes, né? Em relação a essa questão de ter nascido com dois corpos vertebrais fundidos, isso é uma coisa que não é tão infrequente assim. A gente observa às vezes alguns doentes com esse tipo de situação. O que isso pode ocasionar é, como você tem duas vértebras que não se movimentam entre si, você pode ter uma sobrecarga eventualmente de vértebras adjacentes. Isso pode, ao longo da vida, à medida que a coluna vai sofrendo um processo natural de desgaste, você pode ter, eventualmente, sobrecarga desses níveis gerando essa dor. Então, na verdade, precisa de uma investigação melhor para ver o que está acontecendo, se isso não tem relação com doença em outros segmentos. Normalmente, aquele segmento que está fundido não é a fonte do problema, e sim a consequência que isso gera em outros locais. Em relação a essa dor no calcanhar, isso provavelmente não tem relação, pelo que ela descreve, até pela conduta do médico pedindo para ela não usar sandália baixa. Isso normalmente está relacionado, provavelmente ela deve ter aquela que a gente chama de fasciite plantar, que o pessoal antigamente relacionava com o esporão de calcânio. Esse é um outro problema, é uma inflamação na planta do pé, na fáscia, que fica na planta do pé. E realmente essa é uma das recomendações, mas provavelmente ela precisa de um maior acompanhamento, eventualmente fisioterapia, algum outro tratamento adjuvante para ajudar nessa situação. Muito bem, nós vamos agora às ruas de Aracaju, imagens da TV Aperipê, para conferir uma dúvida dos sergipanos sobre problemas na coluna. Vamos ver. Meu nome é Max Diego. Gostaria de saber de quem trabalha sentado em frente ao computador deve evitar quais posturas para prevenir as dores nas costas. Bom, esse é um problema de quase todos nós, né? Isso tem sido falado bastante. A gente tem algumas regrinhas, né, para quem trabalha na frente do computador. A primeira delas, que eu acho que é a mais importante, é não ficar muito tempo na mesma postura. Então, por mais correta que seja a postura, o sistema músculo-esquelético não aguenta você permanecer do mesmo jeito por muito tempo. Você tem que variar, tem que a cada 50 minutos tentar pelo menos 10 minutos andar, fazer uns alongamentos, mudar de postura, porque isso é um fator importante para, inclusive, que essa musculatura que permite a boa postura não entre em fadiga. Normalmente, falando em relação à postura, algumas regrinhas são básicas, né? Você tentar sentar numa cadeira onde você consiga ficar com os joelhos a 90 graus, ter um apoio para o pé,
para esse pé não ficar solto, ter um apoio para a lombar, ter apoio para os cotovelos e para os braços. Seria a maneira como você está sentado, assim? É, mais ou menos isso. E lembrar de tentar deixar o monitor na altura dos olhos, para você evitar de forçar a coluna cervical. Bom, eu não estou sentada adequadamente, né? Depois espero não ter problemas. Olha, temos perguntas aqui que acabam de chegar. Pelo Face, a Isabel Lins, aliás, a Isabel, que é de Lins, ela pergunta: eu gostaria de saber por que o meu joelho esquerdo estrala, faz um barulho, faz muito barulho, mas não dói. O que pode ser? Eu tenho 33 anos, estou bem acima do peso, isso pode me prejudicar na terceira idade? Então, o fato de não doer já é um bom sinal, né? Dor normalmente é um sinal de alerta de que alguma coisa errada está acontecendo. Esses estalos podem ser só uma frouxidão ligamentar natural que ela tem e que leva a esses estalos sem maiores consequências a princípio. O fato dela estar acima do peso, sim, é um problema, e isso no futuro pode gerar algum desgaste precoce dessa articulação. O Fabrício Petekoff é de Alphaville e ele escreve: eu tenho crises periódicas de dor na região lombar, aproximadamente uma vez por ano. Essas crises duram cerca de 5 dias, de forma que não consigo sequer colocar as mãos nos joelhos. São dores muito fortes e que acontecem de uma hora para outra, sem aviso. Eu já sofro desse problema há 10 anos. Sou sedentário hoje em dia. Eu gostaria de saber qual a atividade física mais recomendada para esse tipo de dor nessa região lombar. Essa pergunta foi interessante porque ele descreve exatamente o tipo mais comum de lombalgia. Esse tipo de lombalgia é descrito em alguns estudos que até 80% da população vai ter algum dia. Normalmente é uma dor nas costas que está relacionado a uma determinada faixa etária, geralmente é dos 30 aos 50 anos, onde esse tipo de dor nas costas acontece mais. E esse tipo de dor, que antigamente era chamada de lombalgia idiopática, é a que a gente chama hoje de lombalgia mecânica, que é uma dor relacionada às estruturas da coluna e que tem esse tempo limitado de duração. A maior parte delas é isso mesmo, dura de 3 a 5 dias e depois disso você tem uma resolução sem maiores consequências. Normalmente, como eu estava te falando, nessa fase você tem que, na fase de dor, é indicado o uso eventualmente de anti-inflamatórios, analgésicos e eventualmente algum tipo de reabilitação, como uma fisioterapia ou alguma outra coisa como acupuntura. Mas é autolimitado. A preocupação é pensar isso a longo prazo. Como ele mesmo já citou, uma das coisas que a gente tem comprovadamente que funciona a longo prazo é a atividade física regular, é o exercício físico, é o fortalecimento dessa região. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes uma atividade física escolhida de uma forma errada pode agravar o problema, né? Essa é a dúvida dele. Na verdade, a gente tem alguns movimentos que a gente sabe que são mais problemáticos para a coluna. A coluna lombar, ela não aguenta muito bem o movimento de flexão de tronco com carga, e se você quiser piorar essa situação, quando você faz a rotação do tronco simultaneamente. Isso normalmente é a posição que o pessoal descreve, onde a coluna trava. Fui abaixar e travei. Isso normalmente é o que acontece. Esses movimentos de flexão e extensão com carga podem ser problemáticos para a coluna. Normalmente a gente recomenda exercícios justamente para fortalecer essa cintura de músculos que existe. Isso vai gerar uma estabilidade maior da região, vai evitar a longo prazo que se tenham crises tão frequentes.